Como já vimos, podemos nos aproximar de Deus em oração e também como obstáculos específicos impedem que nossas orações sejam ungidas. Uma vez entendido nosso papel como ministros de Deus para o mundo e já tendo resolvido as áreas que bloqueiam nossas orações, precisamos nos certificar que realmente entendemos o poder oculto na oração. A palavra de Deus, o nome de Jesus e o Espírito Santo. Nos próximos capítulos, vamos explorar esses temas. Neste capítulo, vamos ver o poder da palavra. Para entendermos completamente esse poder, precisamos primeiramente nos lembrar do que é a oração. A oração é a licença terrena para a interferência divina. O centro da oração é pedir a Deus que interfira no mundo para que cumpra seus propósitos eternos para a humanidade. Permeando este livro está o princípio de que devemos orar a Deus baseados em sua palavra, a revelação de quem Ele é, qual é sua vontade e o que Ele prometeu. Lembre-se do que, ao dar ao homem domínio sobre a terra, Deus deu-lhe a liberdade para exercer sua autoridade de forma legal. Deus aplicou sua vontade para a terra na cooperação da vontade do homem. No entanto, mesmo tendo o homem livre arbítrio e autoridade sobre a terra, isso não significava que ele deveria fazer qualquer coisa que quisesse com sua vida e com os recursos do mundo. Fora da vontade de Deus, nem o homem nem o mundo funcionará apropriadamente ou cumprirá seu potencial, pois eles foram projetados para agirem alinhados com os propósitos de Deus. Assim como um inventor sabe como projetou o funcionamento de seu produto, Deus sabe como devemos funcionar e forneceu esse conhecimento em sua palavra. Portanto, como já vimos, a chave para uma oração eficaz é a compreensão do propósito de Deus para a sua vida como ser humano em geral e especificamente como indivíduo. Dessa maneira, a vontade de Deus poderá se tornar a autoridade de nossa oração. A verdadeira oração é uma convocação daquilo que Deus já realizou em seu propósito predestinado, o estabelecimento de seus planos na terra. Isso significa que tudo o que pedirmos a Deus que se realize em nossa vida, na dos outros ou no mundo, deve ser baseado em sua vontade. O próprio Deus deve ser tanto a motivação quanto o conteúdo de nossas orações. Em outras palavras, o propósito de Deus é a matéria-prima da oração. É por intermédio da palavra de Deus que podemos conhecer, crer e concordar em fé com a vontade de Deus. Sem sua palavra, nossas orações não têm fundamento. Elas são baseadas meramente em nossas opiniões, nossos desejos e sentimentos, em vez de baseado na palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Tais orações não têm poder para efetuar qualquer mudança. No entanto, todo o poder de Deus está à nossa disposição mediante a oração verdadeira. Deus quer que usemos seu poder no mundo, porém, para que isso ocorra, precisamos entender como nos apropriar de sua palavra. A oração, na verdade, é muito simples. É falar a palavra de Deus, exatamente como Ele nos deu. Não há diferença entre o que o povo da Bíblia recebeu de Deus como base para a eficácia de sua oração e o que temos recebido para o mesmo propósito. Eles confiaram naquilo que Deus deu a toda a humanidade, sua palavra. Nosso poder na oração
é a palavra de Deus, que já nos foi dada. Nosso trabalho é aprender a manejá-la com propriedade e com responsabilidade. 2 Timóteo 2,15. Uma vez tendo recebido a mesma matéria-prima para a oração que os outros crentes receberam, nossa eficácia ou ineficácia na oração tem a ver com o modo de manejarmos sua palavra. É como usamos a palavra de Deus que faz a diferença entre a oração respondida e a não respondida. Somente poderemos usar a palavra de Deus corretamente quando entendermos o que ela é e como aplicá-la. O próprio Deus está falando na palavra. Antes de tudo, precisamos entender que é o próprio Deus quem está falando em sua palavra, porque a palavra é quem ele é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Portanto, a presença de Deus torna-se parte de nossas orações quando falamos sua palavra com fé. Em 1 Reis, capítulo 19, lemos que Elias não encontrou Deus no vento, no terremoto ou no fogo, mas numa voz mansa e delicada, no verso 12. Embora muitas pessoas queiram ver uma manifestação do poder de Deus, elas falham em perceber que a palavra dele é o fundamento desse poder, que o poder é apenas um reflexo da grandeza do próprio Deus. Foi sua voz, mansa e delicada, que estava por trás das forças da natureza que Elias viu. O poder da palavra de Deus é tão grande que, se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Mateus 17:20. A palavra de Deus revela a natureza de Deus. Junto a isso, devemos saber que a palavra de Deus revela a natureza de Deus e sua natureza reflete sua vontade. Tudo que Deus diz é a revelação do seu caráter e dos seus propósitos. Ele e sua palavra não podem estar separados. É por isso que o cumprimento da sua palavra é um assunto de integridade pessoal para ele. A questão é: como responderemos ao que a palavra revela sobre o caráter de Deus? Lemos em Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumpriria? Cremos que Deus é digno de honra e que manterá sua palavra? Um princípio fundamental de uma oração respondida é crer na fidelidade daquele, o único para quem oramos. O poder de suas orações depende disso. A palavra funcionará somente na vida daqueles que acreditarem nisso. Outra razão ainda nós temos para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes a palavra da pregação de Deus e recebestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Você demonstra que crê em alguém quando mostra confiança em sua palavra e seu caráter. No entanto, se não acreditar nessa pessoa, mostrará que não confia nela. O mesmo se aplica ao relacionamento com Deus. O que você demonstra sobre sua fé ou falta dela em Deus? Se Deus promete uma coisa, mas você não acredita que isso vai acontecer, você está dizendo: Deus, não tenho confiança em ti. Você pode pensar: eu jamais diria isso para Deus. Na verdade, você pode estar lhe dizendo isso todo o tempo, não crendo na palavra dele. A sua fé evidencia sua confiança em Deus. Ele não se impressiona
com os versos bíblicos que você cita de cor quando ora. Ele se convence e se move quando você prova sua fé pelas suas ações. Fé é confissão em ação. A palavra é viva. Além disso, há poder na palavra, porque ela não é apenas fatos e conhecimentos para nós, é a própria vida. Deuteronômio, capítulo 32, os versos 46 e 47. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Pois fostes gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 ao 25. Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é viva, esse é seu grande poder. O que Deus usou para criar o mundo? O Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 2 e 3. O que Deus deu a Abraão, que fez com que ele cresce? Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo minha aliança, serás o pai de numerosas nações. Gênesis capítulo 17, versos 3 e 4. O que Deus deu a Moisés, que o fez bem-sucedido? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Êxodo, capítulo 3, verso 4. O que Deus deu a Ezequiel para fazê-lo um poderoso profeta? Por 50 vezes no livro de Ezequiel, o profeta relata: veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Ezequiel capítulo 3, verso 16. O que Deus enviou ao mundo para redimi-lo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. O que Jesus deu aos seus discípulos para a salvação e santificação? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. O que os discípulos usaram para dar continuidade ao ministério de Jesus na terra? Atos capítulo 4, versos 29 e 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra é viva e age em nosso favor. Provavelmente, ninguém citou as Escrituras mais do que Jesus Cristo. Ao ser tentado pelo diabo no deserto, o que ele fez? Cada vez ele apresentava a palavra de Deus dizendo: está escrito, Mateus 4:4, 7 e 10. Jesus estava tão familiarizado com a palavra que não foi enganado pela distorção que o inimigo fizera dela. Deus observa a sua palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, verso 12. É por isso que quando Jesus falava a palavra com fé, Deus a cumpria e Jesus Cristo suplantava a tentação. O que normalmente fazemos quando somos tentados? Dizemos alguma coisa parecida com: diabo, eu te amarro, você tem que se afastar de mim, o Senhor é mais forte que você, proteja-me, Senhor. Jesus não disse nada disso, ele citou somente a palavra. Deus é um Deus de palavra. Ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías 55:11. Se a igreja acreditasse nessa escritura, poderia abalar o mundo. Nenhuma palavra de Deus é sem poder. Como Jesus disse, para Deus tudo é possível, Marcos 10:27. No entanto, precisamos nos lembrar que, se quisermos que a palavra opere poderosamente em nossa vida, temos de nos certificar de que ela está em nós. Jesus disse, João capítulo 15, verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Talvez você já tenha lido esse verso e tentado aplicá-lo, mas ele não funcionou ou nem se preocupou mais em tentar aplicá-lo na sua vida. É apenas um verso bíblico que soa bem aos seus ouvidos. Mas Cristo está nos dando a chave para o sucesso. Qual foi a primeira palavra do verso? Se. Gostamos da parte vos será feito, mas sempre nos esquecemos do se. Há duas condições para que as orações sejam respondidas: se permanecerdes em mim e se minhas palavras permanecerem em vós. Primeiro, o que significa para você permanecer em Jesus? Significa constantemente fluência em comunhão espiritual com Ele. Você faz isso relacionando-se com Ele e adorando-o, orando e jejuando. Em segundo lugar, o que significa ter as palavras de Deus habitando ou vivendo em você? Aqui está um teste para saber se a palavra de Deus está habitando em você. Qual é a primeira coisa que sai de sua boca quando você está sob pressão? É uma afirmação de fé ou de medo, confusão, frustração, dúvida ou ira? Sabemos que a palavra está verdadeiramente em nós quando ela direciona nossos pensamentos e nossas ações. Não é possível ter a palavra em você se ela for mantida na estante. Não é possível ter a palavra no espírito, colocando-a debaixo do na esperança de absorvê-la por osmose. Não é possível ter a palavra dentro de você somente ouvindo mensagens. A pregação somente agita a fé. Você precisa tê-la dentro de você já. É necessário ler e meditar na palavra com regularidade. Jesus nos deu a condição se minhas palavras permanecerem em vós. Assim, a última parte desse verso tem a ver com o cumprimento da oração em nós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se as palavras do Senhor estiverem em você, então o que desejar e pedir será o reflexo dessas palavras. Você percebe a conexão? Se você estiver cheio com a palavra,
não vai pedir apenas coisas que lhe satisfaçam. Você vai pedir baseado na palavra, a qual Deus zela para cumpri-la. Lembre-se de que a maioria de nossas orações não são respondidas porque oramos por coisas que Ele nunca pediu para que orássemos por elas. No entanto, quando oramos de acordo com a palavra de Deus, sabemos que estamos orando pela sua vontade. Deus cumpre a palavra dele e nada mais. Ele não segue suas perspectivas das coisas. Portanto, se você não levar diante de Deus a própria palavra dele, você não conseguirá experimentar e vos será feito. Frequentemente pensamos que a frase "pedireis o que quiserdes" significa que podemos pedir qualquer coisa. Cristo, porém, estava dizendo, na verdade, se minha palavra habitar em você, então você pode pedir daquilo que já está em você, e assim será feito. Esse é o poder da palavra. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu esta palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!